Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre ação clínica e atenção psicológica. Alguns olhares acerca da fenomenologia existencial quando a gente fala em atendimento clínico, em psicologia clínica. Eu acho bastante interessante a gente falar sobre eles, porque nos ajuda a ter um outro olhar sobre esse fenômeno, sobre esse processo em que a gente tenta compreender ao longo dessa disciplina. Vamos lá? Bora lá? A psicoterapia, por muitas vezes, é um modo de atuação da psicologia que traz muitos questionamentos, principalmente acerca da sua eficácia e eficiência enquanto atuação. Existe um grande esforço dos estudiosos para tentar responder a todas essas críticas que são dirigidas até a psicoterapia. E na maioria das vezes, o que a gente vê é tenta-se adequá-las aos princípios físicos da natureza, ou a sua prática, acaba por consistir numa coleção de técnicas modificadoras de comportamento ou de estratégias que permitem a tomada de consciência, na qual melhores resultados são atingidos quanto mais o homem souber de si mesmo. Assim, a gente vê ainda uma tomada por a psicologia muito nesse olhar cientificista ao qual ela se constrói. No entanto, hoje aqui eu quero trazer a vocês um outro olhar. Um outro olhar para além disso, e para isso eu me aporto na fenomenologia existencial, principalmente por entender esta muito mais enquanto uma postura do que apenas uma abordagem solo. Assim, podemos pensar a psicologia clínica como uma prática pautada no desvelamento, ou seja, a partir de uma representação acerca do psiquismo humano, que seja considerado como desvelamento das próprias coisas. Faz-se imprescindível um breve esclarecimento acerca de algumas coisas que Heidegger nos traz e fazer um contraponto com os princípios daquela ciência. Nas reflexões de Heidegger, ele traz sobre técnica e tecné. Eu acho bacana trazer essa etimologia, essas palavras, para a gente poder pensar um pouco mais sobre esse nosso fazer psicológico. Então, o que Heidegger nos traz são fundamentos para pensar a psicologia como técnica, no sentido moderno, em que o desvelamento acontece a partir da representação, e como tecné, em que o desvelamento se dá a partir das próprias coisas. Mas, professor, o que você está querendo falar com isso? Vamos lá. Vamos tentar um pouco entender essa técnica. A psicoterapia, quanto técnica, ela é capaz de promover mudanças através do fazer psicoterapêutico, é o que a gente se atém, na direção previamente determinada, segundo a representação da essência humana postulada pela teoria. Essa teoria pressupõe manejos que, uma vez efetuados, geram resultados. O real existir humano é desafiado e constitui-se como um recurso a ser explorado. Comumente denominado potencial humano, mantendo a ilusão de subexistência, de se alcançar um estado psicológico que garanta a estabilidade. Ou seja, a técnica é tudo aquilo que a gente já conhece na ciência. São os manejos, são algumas formas que as teorias apresentam para lidar psicoterapeuticamente, desculpa, com essas questões. Então, é importante a gente ver essa separação e ver o quanto que isso contribui para a nossa formação enquanto psicoterapeutas. Já a tecné, apresentada por Heidegger, nos mostra que o psicoterapeuta vê o homem como abertura. E como abertura é enquanto aquele que é um ser Dasein, que também é um termo usado por Heidegger. Portanto, em devir, ou seja, em, em momento, em situação de que possa vir a ser algo. Não se deixando apreender por nenhum sistema ou teoria. Vai atuar pela tecné, deixando que o homem transpareça a si mesmo, ao seu modo e a partir de si mesmo. Então, o psicólogo ele não mantém nenhum referencial de verdade e nem indica o melhor caminho para tal homem. É este que, no seu desvelar, vai deixando-se vir à presença, reconhecendo-se em sua vulnerabilidade. Ou seja,
Enquanto técnica, nós vemos que ela está um pouco mais amarrada, um pouco mais adotando determinados pressupostos teóricos. Já a tecné, ela vem por essa visão de abertura ao homem, ao ponto em que ele possa se desvelar-se enquanto sujeito, ao passo que se compreende e que se reconhece enquanto dono de si. Faz-se importante considerar a perspectiva de uma teoria psicoterápica acerca do homem. A clínica psicológica pode ser tomada como tecné quando se dá numa perspectiva de apreensão daquilo que se produz de si mesmo, deixando que o ser venha à presença tal como se constitui no seu modo de ser. O psicoterapeuta, através de suas palavras, muitas vezes poéticas, possibilita fluidez, movimento e que o cliente ou paciente não se encerre em si mesmo, mas possa se dar conta de suas possibilidades. Então, a importância da gente aprender um pouco sobre a tecné é nesse sentido. Professor, a tecné invalida a técnica? Não. Ambas têm espaços porque a gente sabe que cada caso é um caso. Por que é importante a gente aprender um pouco sobre a tecné? Porque ela nos coloca muito mais em uma postura de aceitação pelo outro que está por vir, que ela nos coloca muito mais nesse sentido de possibilitar ao outro o reconhecimento de suas potencialidades, para além de alguns fazeres já técnicos e adotados comumente. Assim, a psicologia clínica, ao modo da tecné, aproxima-se da arte como desvelamento e se afasta da técnica como instrumental com vista ao desenvolvimento. O psicoterapeuta assume seu trabalho como technites. Afinal, ele é o artista que leva a tecné até a sua realização, até o seu desvelamento, na medida que ele guia a ação pela compreensão, deixando emergir o modo de acontecer daquele que busca a si mesmo. Eu acho a tecné bastante interessante e é uma contribuição bastante significativa de Heidegger e da psicologia existencial fenomenológica, porque ela nos mostra muito mais do que técnicas, mas sermos canais de abertura para aquele sujeito que busca desvelar-se. Por vezes a gente vê a pessoa em sofrimento sem nem mesmo ter a capacidade de compreender o que está acontecendo com ela. Então, a tecné ela vem muito nesse sentido, de sair disso que é calculista, dessa ciência que é muito mais fechada e vem nos propor o lugar da meditação, o lugar do meditar-se, o lugar de pensar em si mesmo e de descobrir quem se é. Para isso, existem duas questões que eu acho máximas para poder compreender essa teoria que eu trago para vocês. Eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento, mas pensando nos nossos processos clínicos, existem duas questões que precisamos falar. Já vimos inúmeras e hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a ação clínica e a atenção psicológica dentro da psicologia existencial fenomenológica. E como eu falei para vocês, eu acredito muito mais nela enquanto uma postura de ser frente ao outro, enquanto uma filosofia. Sobre a ação clínica, ela fundamenta-se na dimensão ontológica, concebendo o homem como um Dasein. Vocês lembram que eu falei? Um ente que habita o aí, uma abertura, compreendendo o ser das coisas, estabelecendo condições para que o homem seja o que é, permitindo que ele seja a abertura de possibilidades de seu ser. Então, o Dasein é essa abertura que coloca esse sujeito para além daquilo em que ele está estagnado, enquanto algo que pode vir a ser muito mais. Como consequência dessa concepção do ser humano como existência, demarcam-se uma atitude clínica nitidamente diferenciada, pois cada ser humano é único e singular, e exige do profissional, e isso eu falo sempre para vocês, uma abertura ao inusitado. É essa a nossa diferença. E quando eu trago essa visão de ação clínica no existencialismo, é muito nesse sentido. Para que nós, enquanto profissionais de informações, possamos ser aquele sujeito de abertura ao inusitado.
Porque a gente sabe que o inusitado chega até nós numa clínica. Chega até nós nesse setting de psicoterapias, de terapias, de análises. E a gente precisa estar nesse local de abertura para poder dar conta desse Dasein, desse ser aí que vem buscar uma forma de se desvelar-se e sair daquele lugar comum que o tanto faz mal. Eu quero fazer um relato aqui para vocês, aí vocês vão desculpando a atuação porque não é muito boa não. Mas vamos lá. Não sei do que sinto falta. Parece que nada faz mais sentido. Nesses momentos tenho a impressão de não mais me reconhecer. O que sinto é algo que não consigo dar nome, muito mais amplo e profundo, que aperta o peito e deixa com uma sensação de vazio que me apavora, que dói demais. É algo que me desestabiliza, difícil de ser colocado em palavras. É tudo ou nada, ao mesmo tempo, entendeu? Realmente é difícil encontrar palavras que digam dessa angústia que sinto. Isso é uma experiência relatada por um sujeito e nos mostra e nos traz à luz o quão limitadas algumas abordagens podem ser para se deparar com esse fenômeno. Por que eu trago isso? Porque antes mesmo de qualquer enquadramento permitir dar abertura para que esse fenômeno apareça tal como ele é assim que a nossa ação clínica acontece. É nesse momento que a gente se coloca em abertura para que esse fenômeno possa emergir, que esse fenômeno aparece. A ação clínica exige o abandono da redução conceitual, da quantificação e mensuração. A gente sai desse local de diagnosticador e se coloca enquanto um psicoterapeuta em abertura para o que o fenômeno quer se mostrar, para o que o fenômeno pode vir a ser. Os pacientes nos procuram na atualidade, apresentam algum tipo de sofrimento que demanda uma modificação significativa na maneira como conduzimos o processo terapêutico. Nos coloca diante da urgência, do estabelecimento de uma situação que possibilite o acontecer da condição humana, a partir da compreensão daquilo que é ontológico no ser humano. Então, os pacientes que nos procuram, eles vêm por essa urgência de espaço para vir a ser, de espaço para se colocarem enquanto sujeitos e potencialidades que são, enquanto seres ontológicos, enquanto seres que estão aqui para ser. A ação clínica ela é aquela que permite que os fenômenos sadios e patológicos do existir humano se mostrem mais diretamente como experienciados pelo cliente. No momento em que a gente dá abertura para que eles tragam as suas questões, tragam aquilo que os mobiliza, que os faz sofrer, a gente está permitindo que todos esses fenômenos sejam mostrados. Ainda traz um outro posicionamento para com o sofrimento humano. O intuito aqui é encontrar junto ao cliente um significado ou ainda um sentido para a sua vida. Essa proposta clínica, ela também sugere um outro entendimento de verdade, que não corresponde às teorias, metodologias e técnicas, mas à verdade a partir de experiências e existências, que se encontra sempre em movimento. Afinal, nós estamos falando do existencialismo. É uma técnica teórica? Não. Ela tem uma teoria que abarca. E aí é sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. É para além das técnicas e algumas metodologias que temos em outras abordagens que a gente vê essa ação clínica proposta pela fenomenologia existencial diante desse ser humano que está vivendo, que está experienciando o mundo todo o tempo, que está em movimento. Enquanto ser um movimento, nada que lhe é estático lhe cabe. Existem 3 aspectos importantes que a gente precisa falar quando a gente fala de ação clínica. São elas: o abandono de qualquer redução do humano a dimensões meramente orgânicas, psicológicas ou sociais.
Muitas teorias já trabalham com esse olhar de não reduzir o ser humano a nenhuma de suas partes, justamente para a gente entender ele enquanto ser biopsicossocial. Segundo, a suspensão de toda postura em que o terapeuta se coloca no lugar daquele que conduz a dinâmica do processo clínico. Ou seja, nós estamos ali para mediar juntamente com o nosso cliente, com o nosso paciente. Não estamos num poder imperativo de apenas dizer para onde é que isso vai e não permitir que a dinâmica do nosso processo psicoterapêutico não seja levada por quem de fato é o responsável por ali, que é o paciente que nos procura. E terceiro, não menos importante, é o cuidado livre de expectativas, em que o outro é convidado a uma lembrança de si como pura existência, para a partir daí perspectivar seus limites e suas possibilidades mais próprias e singulares. Ou seja, o cuidado com as expectativas, porque elas podem gerar frustrações. Então é preciso trabalhar elas a partir desde o seu momento de formação até o seu momento de vir a ser, de se tornar uma possibilidade na vida desse sujeito. É por meio da ação clínica que o cliente chegará a compreender-se como aquele cujo pode compreender-se e aceitar-se. E principalmente, entender quais são os seus sofrimentos e se ver enquanto responsável, no sentido de responder e apropriar-se das exigências que a sua vida lhe fizer. Longe da culpabilização paralisante, essa responsabilidade é uma ampliação da liberdade. A partir do momento em que a terapia propicia ao sujeito uma autorresponsabilização, saindo daquele lugar de vítima que culpabiliza a todos, a terceiros, a talvez até si mesmo, ele pode encontrar vias para a liberdade, vias para viver cada vez melhor a sua vida e ir para além daquilo que o sofrimento lhe causa. Eu gosto bastante dessa ação clínica voltada assim, porque ela nos permite justamente o que ela lhe propõe, que é esse vir a ser de possibilidades a partir do momento em que a gente possibilita que o fenômeno emerja frente ao sujeito, frente ao paciente. Outra coisa bastante interessante e que eu gostaria de falar com vocês é acerca da atenção psicológica. Sim. Se a gente entrar na etimologia e eu trago aqui o attendere, sim. O attendere vem de prestar atenção a, observar. É literalmente esticar-se para. Ele é formado pela vogal A mais tendere, que é alongar, esticar-se, estender. Por que eu trouxe a etimologia? Porque a gente vai ver que é realmente isso. Na atenção psicológica, investiga-se como uma intervenção para o acolhimento do sofrimento humano em situações de crise pode acontecer, a fim de compreender a eficácia terapêutica do desamparo e estabelecer as bases conceituais de uma intervenção clínica socialmente contextualizada e engendrada a partir do encontro intersubjetivo criado das modalidades de práticas psicológicas em instituições, por exemplo. A atenção psicológica ela é bastante interessante quando a gente pensa na atuação em políticas públicas como centros de atenção psicossocial. Ela também é interessante porque ela nos traz um olhar voltado para uma intervenção pautada no acolhimento do sujeito. E de nada nos valia esse fazer psicológico se a gente não soubesse acolher o outro. Se a gente parte dessa visão de homem Dasein, que é um sujeito conjunto de possibilidades, a atenção psicológica ela é algo que serve até como um caráter emergencial, como um espaço que se põe disponível para ouvir as pessoas e possibilitar-lhes a explicitação do que lhes aflige, como uma ruptura do cotidiano, incluindo a possibilidade de propor ciclos de desvelamento
e ocultamento da compreensão. Então, é bacana da gente entender a atenção psicológica, que nos traz aqui a fenomenologia existencial, justamente nesse espaço ao qual a gente pode prestar atenção àquele sujeito que busca por ajuda, a observar quais são as demandas que esse sujeito demanda de nós. Assim, apenas o psicólogo compreende a demanda psicológica apresentada pelo cliente ou pelo seu paciente. Ele adquire uma interpretação e a clínica é isso. Uma mútua relação entre o cliente, paciente e o psicólogo. Ou seja, é preciso se afetar e se posicionar no lugar do outro. É preciso ter empatia frente às questões que esse outro nos traz continuamente. É preciso que a gente saiba e compreenda a importância do local ao qual nós respondemos enquanto psicólogos e o quanto que nós podemos dar atenção a essa relação que se forma para com os sujeitos. Em resumo, nós podemos dizer que a ação clínica é aquela que fundamenta. Então, ela é marcada sobretudo por uma prontidão de sentidos do psicólogo que podem ou não intervir naquele momento. Enquanto que a atenção psicológica ela é mais uma intervenção para o acompanhamento do sofrimento do humano em situações de crise. Ela busca se compreender sua possibilidade terapêutica ao desamparo e estabelecer as bases conceituais para uma intervenção clínica. Então, essa é a maneira que a gente pode diferenciá-las. A ação clínica enquanto aquilo que fundamenta, aquilo que nos dá sentido ao nosso fazer, ao nosso intervir ou não. É aquilo que nos bota naquele lugar de possibilidades para aquele sujeito. Enquanto que a atenção psicológica é a intervenção com os pacientes que estão passando por alguma situação de crise e que necessita que nós prestemos atenção ao que eles trazem. Então, é bacana esses dois termos e eu quero que vocês se apropriem dele, porque enquanto postura faz uma diferença enorme em frente ao sujeito. Então, é muito necessário que tenhamos isso no nosso fazer. Afinal, se o outro pode vir a ser e é um mundo de possibilidades, nós também somos. E é nessa construção, é a partir de tantas teorias que nós nos formamos psicólogos, que nós nos formamos terapeutas, psicoterapeutas, aqueles capazes de ajudar ao outro em seu sofrimento no momento em que somos procurados. Afinal, muitos de nós iniciaram o percurso da psicologia justamente com esse intuito, de ajudar o próximo. Então a gente começa aqui, a partir da empatia, a partir com uma ação clínica voltada para esse sujeito que é possibilidades. E uma atenção clínica diante àqueles que buscam por uma intervenção em sua situação de crise. A gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. É sempre muito bom falar sobre esses assuntos e eu gosto bastante desse lugar em que eu estou agora. Obrigado e até a próxima. Bons estudos. Cheiro, galera!